Meus amigos, preparem-se para a maior censura de todos os tempos. É uma censura nunca vista pela humanidade. Você, criador de conteúdo, e você que vai atrás daquelas informações que não são dadas pela grande mídia, ou se são dadas como notas de rodapé, prepare-se, isso daqui a pouco não existirá mais. Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 2 de junho de 2023. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer imensamente aos amigos que continuaram aqui assistindo os vídeos do canal, apesar de eu estar usando máscara. Vocês entenderam o motivo, se compadeceram muitas vezes do meu sofrimento e continuaram firmes. Que Deus abençoe imensamente a cada um de vocês. Muito obrigado. Pois é, meus amigos, estou passando agora por uma fase de fonoaudiologia, mas eu chego lá. Muito bem, vamos então à matéria do dia. A maior censura está chegando, uma censura nunca vista. Mas para falar sobre isso, eu preciso fazer uma contextualização, quem sabe um pouco demorada. Porque o problema é bastante complexo, mas tudo se resume àquela história do cria o problema para vender a solução que te interessa. Tudo começa por aí. Bem, vamos então ao preâmbulo. Ontem, o Daily Rocking publicou uma matéria bastante interessante, dizendo o seguinte: hoje, a maior parte das operações financeiras não são mais feitas por humanos. Imagine, por exemplo, que você, ao comprar uma ação, colocava lá, estipulava um valor para vendê-la. Você comprou uma ação da Vale, por exemplo, a R$60 e deu uma ordem de venda a 70. Quando a sua ação chegar a 70, então você a venderá automaticamente, a ordem foi dada. Bem, isso parece, é o que tudo indica, é coisa do passado. Porque agora, na era da inteligência artificial, a maior parte dessas operações já nem envolvem mais humanos. É o computador que decide quando comprar e quando vender. Você simplesmente o autoriza a fazer todas essas operações. Só que aí vem um problema, é aí que mora o perigo. Os computadores com inteligência artificial recolhem informações de outros computadores com inteligência artificial para fazer negócios. Então, por exemplo, se vários computadores pelo mundo estão dizendo que a economia americana bombará nos próximos 3 ou 4 meses, o seu computador com inteligência artificial fará negócios baseado nessas informações, sem que você nem saiba. Mas, como a inteligência artificial também está sendo usada para o mal, muitas informações erradas, notícias falsas, são produzidas pela própria inteligência artificial, a fim de fazer algumas ações caírem, despencarem. Então, se de repente o seu computador se basear em informações falsas geradas por outros computadores com inteligência artificial, e ele estiver de posse de todas as suas negociações, você poderá perder tudo sem saber por quê nem como. Ficção? Bem, o artigo do Daily Rocking diz o seguinte: 80% de negociações de ações agora é automatizada na forma de fundos de índices, mais de 60%, ou então de modelos quantitativos, que representam mais de 20% de todas as negociações. Isso significa que o investimento ativo, onde você escolhe a locação e o tempo, caiu para menos de 20% do mercado, embora até mesmo investidores ativos recebam execução automatizada. Ao todo, a quantidade de criação de mercado humana, no sentido tradicional, caiu para cerca de 5% do comércio total. Essa tendência é o resultado de duas falácias intelectuais.
A primeira é que você não pode vencer o mercado. Isso leva os investidores, diz a matéria, a indexar fundos que correspondam ao mercado. Mas a verdade é que dá sim para vencer o mercado com bons modelos, embora não seja fácil. Mas como essa primeira falácia diz que é impossível vencer o mercado, então passa-se o controle das decisões para uma máquina de inteligência artificial, claro, porque essa tem mais chances de vencer o mercado. Só que é aí que entra o pulo do gato. Outra matéria dizia o seguinte, ou melhor, outra parte dessa mesma matéria diz o seguinte: a maior parte da negociação de ações é feita por computadores preparados para procurar palavras-chave em notícias de última hora. Este foi um caso de computadores vendendo ações com base no que outro computador estava relatando com o uso de uma foto falsa e de falsa notícia. Atores malignos podem usar a velocidade e a abrangência do GPT para produzir imagens e conteúdos falsos. Eles podem, então, enviar esse conteúdo para as mídias sociais e canais convencionais para causar pânico e queda do mercado. Em outras palavras, para manipuladores de mercado, traders internos e adversários geopolíticos, o GPT é uma das melhores ferramentas já inventadas. Bem, então você percebeu que o pânico pode ser gerado com muita qualidade e eficiência pela inteligência artificial. E até que se descubra, então, que o pânico gerado era falso, muita gente pode ter perdido as calças, inclusive. Pois é. Bem, a matéria havia começado da seguinte forma: a inteligência artificial e GPT juntos são quase os únicos impulsionadores do desempenho positivo do mercado de ações hoje. Um pequeno grupo de empresas com recursos avançados em inteligência artificial GPT, Microsoft, Nvidia, Google, Apple e algumas outras, está se recuperando fortemente do potencial de lucro e produtividade oferecido pela nova tecnologia. Se as jogadas, se os ralis aí GPT fossem removidos dos índices do mercado de ações, o restante das ações cairia no acumulado do ano. Ainda não se sabe se esse desempenho é uma bolha ou um salto genuíno baseado em fundamentos. O que se sabe é que essas empresas, Microsoft, Nvidia, Google, Apple e algumas outras, estão segurando as bolsas. Vamos juntar tudo isso? Bem, você, investidor, não fará nada hoje sem a inteligência artificial, que é de domínio dessas empresas que estão segurando o mercado de ações, Microsoft, Nvidia, Google e Apple. Muito bem. Se por acaso a própria inteligência artificial sendo usada pelo mal, acabar derrubando tudo o que você e todo o mundo investiu por conta de notícias falsas, e todo mundo, por assim dizer, todos os investidores estiverem concentrados nas empresas que dão lucro, a queda será monumental, gigantesca. E é aí então que nós voltamos para o começo do vídeo. É preciso, claro, atacar as fake news. É preciso executar empresas hoje que estão abertas, por assim dizer, ou que abriram o flanco para essa possibilidade. Então, você pensa que os executores digamos, os paladinos, né, da justiça da informação, estão interessados em, digamos assim, frear o ímpeto da inteligência artificial censurando-na? Está enganado. Eles irão atrás de você, criador de conteúdo alternativo. Lembram do Flávio Dino? Pois é, esperem um pouquinho. Agora você entenderá tudo que está em tela. Thierry Breton, da União Europeia, quer que a Big Tech saiba que ele é
o executor, o The Enforcer. Isso é matéria do Misquital, saída hoje. O comissário do mercado interno da União Europeia viajará à Califórnia no próximo mês para realizar testes de estresse, entre aspas, testes de estresse para ver como as empresas de mídia social estão se preparando para as novas regras de conteúdo conhecidas como Digital Services Act, ou DSA. O político francês disse ao site O Político que ele e funcionários da Comissão Europeia se encontrarão com o Google, o Twitter e Meta Plataforma durante sua viagem aos Estados Unidos, durante provavelmente a semana de 19 de junho. Eles estão prontos para novas regras, é isso que verificará então o político francês, o executor, que entrarão em vigor em agosto e acarretarão multas. Aqui é que vem o detalhe. Acarretarão multas de até 6% da receita anual de uma empresa. Imaginem 6% da receita anual do Google, por exemplo. Não são poucos os caraminguás. Abre aspas. Estamos indo para lá, mas não quero dar spoiler, porque não quero falar muito. Mas oferecemos isso e estou feliz que algumas plataformas aceitaram nossa proposta, disse Breton sobre as verificações de conformidades não vinculativas. Eu sou o executor, eu represento a lei, que é a vontade do Estado e do povo. É uma base voluntária. Então, não forçaremos ninguém a aderir ao Código de Prática sobre Desinformação, disse Breton. Acabei de lembrar a Elon Musk e ao Twitter que até 25 de agosto será uma obrigação legal combater a desinformação. Então acho que já deu para entender, não é? Tudo se resume ao seguinte: crie o problema para vender a solução. Pois é, o problema está sendo criado nesse sentido. Vamos arrasar a economia e, claro, por conta de informações falsas. E daí podemos então regulamentar tudo e colocar todo mundo de bico calado debaixo do nosso tacão. Principalmente aqueles que, espontânea ou então motivados por um altruísmo, estão falando o que de fato acontece. Estão apontando as mazelas de Antônio Fausto, por exemplo, do jogo do Fed para quebrar o dólar e por aí vai. Esses terão que ser calados. Não queremos mais nada que crie turbulência nos mercados. Vejam o que aconteceu com esses pobres investidores que perderam tudo porque foram vítimas de fake news. É isso aí. Bem-vindos ao admirável mundo novo de 1984. Mentira, brincadeira. 1984 parecerá brincadeira de criança, não é mesmo? Ou então futebol da segunda divisão do Nepal, por exemplo. Já imaginaram como é a segunda divisão do Nepal? Vai ser isso. 1984, que esqueça. Bem-vindos a 2023. Mas calma, depois tem 24, 25, 26, por aí vai. Por enquanto é isso. Amanhã eu volto com a live de domingo para explicar algumas coisas que ficaram faltando sobre o tema Saul Alinsky e como eles estão nos manipulando, a todos nós. Não perca, live de domingo, hein? Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. E se puder, torne-se membro desse canal. A membresia é baratinha e nos ajuda a permanecer aqui na plataforma por pelo menos até agosto. Até agosto. Até depois.